Pronto. Joia. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Joia, galera. Pessoal, eu ia perguntar primeiramente uma coisa para vocês bem básica, né? Vocês conhecem um aparelho de tomografia? Tá aí, né? Apresentado para vocês a cara dele. Deixa eu deixar aqui só aberto, caso alguém queira entrar, né? Deixar aqui minimizado. Então, esse aparelho é o aparelho de tomografia. Vocês acham que a tomografia pode dar claustrofobia? Acho que sim. Você acha que sim? Deixa eu te perguntar outra coisa, eu perguntar para vocês todos. Quanto tempo demora para fazer uma tomografia de crânio? Alguém tem Eu ideia? acho que é bem rápido. Acho que é tipo uns 5 minutos. Alguém dá mais, alguém dá menos? Uns 5 a 10 minutos, pelo que eu sei, assim. Que eu acho. Então, boa. O objetivo é que sejam coisas bem práticas mesmo, tá? Por isso que eu estou perguntando para vocês. Galera, uma tomografia de crânio, só o crânio, a gente consegue fazer em 40 segundos. É muito rápido, tá? E esse aparelho, como é que vai acontecer? Vocês veem meu mouse, né? O paciente ele vai ficar deitado aqui, né? A gente pode posicionar isso aqui, a cabecinha dele para ficar perto aqui desse halo, né? O corpo fica para cá e ele vai só passar por esse halo, aqui é onde é emitido o feixe de radiação, tá certo? E aqui também nesse arco é o mesmo local onde é processada a imagem. E então a gente consegue adquirir em 360 graus. Então, todos os exames, né, nos aparelhos mais modernos, os multislice, a gente adquire em cortes volumétricos, cortes bem fininhos. E a gente consegue isso em segundos, em 40 segundos, tá? Então ele passa aqui, volta, 40 segundos, acabou. Então, esse exame, ele não dá claustrofobia, tá? Eu pergunto, porque sempre a gente confunde um pouco ele com a ressonância, né? A ressonância magnética, essa sim, o aparelho é mais fechado, né? Deixa eu pegar aqui um aparelho de ressonância para vocês verem. Já dá medo só de olhar a foto, né? A pessoa fica aqui, ó, aqui dentro desse negócio, né? Você tá vendo a perninha dela, né? E ela fica aqui, o rosto para cá. E esse espaço, esse diâmetro, geralmente ele tem 60 centímetros. É um espaço apertado, né? Então, esse exame, a ressonância, demora, né? Uma ressonância de crânio, geralmente é em torno de 15 a 20 minutos, né? Se for, dependendo da patologia que você suspeite, a gente pode acrescentar sequências adicionais a esse exame, tá? Então, a gente, por exemplo, se a gente está na dúvida se existe um conflito neurovascular, a gente pode acrescentar uns cortes finos lá na mastoide, aí já fica 5 minutos a mais de exame, né? Então, assim, se vai injetar ou não contraste, mais 4 minutos de exame. Então, isso tudo, cada sequência é feita separadamente, tá certo? Esse exame da claustrofobia, e esse exame demora, né? Ele pode, é aceitável que o exame de ressonância dure 30 minutos, é aceitável, tá? Dependendo do que a gente vai procurar. Aqui não, aqui, se você perceber, é uma coisa mais estreita, é uma hélice mais estreita, né? Então, e é rápido, tá? Nova pergunta para vocês, quando é que existe indicação de fazer tomografia de crânio? Dentro das doenças existentes no mundo, né, da neurologia, quando que você vale a pena fazer uma tomografia? Thales vai se habilitar aí? Vocês já rodaram um pouquinho no PS ontem, hoje? Eu rodei na semana retrasada. Vocês viram alguma coisa acontecer no HGF de neuro na tomografia? Algum paciente que teve indicação, doutora? Exatamente. Vocês viram, assistiram Sim. algum paciente? Então, diga um exemplo. Vocês viram alguém?
Algum exemplo? AVC, né? Suspeita de AVC. Boa! Arrasou, Thales, é isso mesmo. Tomografia, a gente vai reservar para situações de emergência. Eu acho que o paciente vai morrer, vai fazer tomografia, tá? Dentro das emergências, o nosso carro-chefe é AVC, tá certo? Então, assim, quais são as emergências? AVC, tá certo? E, em segundo lugar, trauma. Então, assim, tomografia vai ficar reservado para patologias que eu acho que o paciente vai morrer agora. Se eu não fizer o exame, talvez eu esteja perdendo um AVC hemorrágico, por exemplo, ele está sangrando dentro da cabeça dele, ou ele fez um trauma e fez um hematoma subdural, né, ou uma epidural, tá? Alguma coisa que está sangrando dentro da cabeça dele, eu tenho que ver. Beleza? Para todas as outras situações dentro da neurologia, eu vou optar pela ressonância. Porque se eu acho que o paciente não vai morrer naquele período, dá tempo de eu pedir uma ressonância, a ressonância vai me dar uma acuidade visual muito melhor do que a tomografia, tá certo? Então, assim, basicamente, a grande vantagem da tomografia é que ela é muito rápida, né? Então, o paciente, se a gente conseguisse, eventualmente, para AVC, se a gente conseguisse fazer uma aquisição muito rápida de ressonância para AVC, sem dúvida nenhuma, a ressonância seria o padrão ouro. Mas hoje em dia a gente ainda não usa a ressonância, porque o tempo para eu fazer o exame com um protocolo AVC na ressonância dura cerca de 7 minutos. A gente faz um protocolo rápido para ressonância, tá? Já quando eu estou olhando tomografia, permanece os 40 segundos, né? Então, assim, eu vou fazer uma tomografia sem contraste, dura uns 40 segundos, vejo se posso fazer a trombólise, se é AVC hemorrágico ou isquêmico, basicamente. Se for isquêmico e tiver pouco acometimento de parênquima, eu vou fazer a trombólise, né? Eu faço dentro mesmo da sala de tomografia, tá? E caso seja hemorrágico, eu não vou fazer nada, vou levar esse paciente para a UTI, vou fazer medidas de suporte, tá certo? Se a gente conseguisse fazer esse exame muito rápido, a gente poderia fazer ressonância. Mas para trauma, a tomografia é superior mesmo, tá? Tomografia para trauma é imbatível, porque a gente consegue ver, pessoal, muito bem a parte óssea, né? Então, imagine você está diante de um trauma, de uma suspeita de fratura. Isso aqui, pessoal, é uma reconstrução tridimensional. Isso aqui a gente adquire, a gente faz também, com poucos segundos a gente adquire, e já sai isso aqui. Quando você vai fazer uma tomografia, que você está querendo ver se o paciente tem uma fratura, esse tipo de aquisição é já automática. Por exemplo, eu vou abrir aqui para vocês isso aqui é um programa de laudos, tá? Isso aqui é uma workstation, né? Isso aqui são vários pacientes meus. E a gente é muito rápido para a gente olhar o exame, né? A gente consegue, inclusive, encontrei o exame na pilha, né? Vou agora reconstruir 3D, ó. Vou fazer uma reconstrução 3D. Vamos ver quanto. Olha só. Vocês viram quanto tempo demora para fazer isso? É muito rápido, né, pessoal? Então, assim, se o cara tivesse uma fratura aqui, eu ia conseguir ver muito rápido, né? Então, assim, para osso, tomografia é imbatível. Da mesma forma que para ver sangue, a tomografia é imbatível. A gente vê muito rápido, tá certo? Então, só para vocês terem essa ideia. Outra coisa, pessoal, é que quando a gente vai avaliar uma tomografia, eu gostaria que vocês tivessem sempre em mente um detalhe. A gente não vê tomografia no filme, tá? Tomografia a gente não vê no filme. Toda hora eu recebo, às vezes algum aluno me manda, professora, tá aqui a tomografia do fulano. Aí o que vem no filme? Vem 16 imagens, né? Por exemplo, no crânio, vem 16 imagens, de cima a baixo, mas 16 imagens só. E imagine que esse paciente, para a gente fazer um corte volumétrico bem fininho, sai na workstation quase 300 imagens. Então, assim, você avaliar no papel impresso 16 imagens
São cortes muito grossos. Eu perco grande parte do que o paciente tem, porque ele corta tipo de 1 em 1 centímetro, entendeu? Então, entre 1 centímetro pode ter muita coisa. Pode ter um tumor, pode ter sangue, né? Então, por isso, eu vou pedir para vocês, sempre que vocês pedirem um exame de um paciente que vocês estão acompanhando, irem numa workstation, irem no, eu acho que na própria enfermaria lá da Neuro, vocês conseguem ver exames, né? Eu acho que a workstation é aberta para a galera da Neuro. Então, senta lá, escolhe o nome do paciente e roda, né? Roda aqui o exame completo. Ó. Esse exame aqui, né? Você vê ele completo, né? De forma muito rápida. E a gente também tem que lembrar, pessoal, que quando a gente vai avaliar um exame, quando a gente tá olhando esse tipo de imagem impressa, muitas vezes só vem uma janela. Alguém sabe o que é janela? Alguém sabe o que é janela? Vou perguntar aqui para Márcia. Márcia, minha querida, não sei se você está aí, Oh, mas estou. você já ouviu falar sobre o que Já é, ouvi o que é falar, janela? não ficar, É mas meio talvez. complexo mesmo de explicar. É o seguinte, imagine você que quando a gente adquire uma imagem, né, ou quando o paciente passa aqui na tomografia, isso é uma coisa, janela é um termo usado na tomografia, tá? Então, é só da tomografia. Quando o paciente passa aqui por essa hélice e volta, mais de 2.000 tons de cinza aparecem, né, no computador. Cada tom de cinza corresponde a uma densidade de tecido diferente. Só que o nosso olho, ele é incapaz de diferenciar 2.000 tons de cinza ao mesmo tempo, ele não consegue. A gente consegue, no máximo, 12 tons de cinza, se você estiver vendo uma figura, você é capaz de olhar e definir, esse tom de cinza é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. A gente consegue diferenciar isso cerca de 12 tons de cinza. Então, para eu conseguir encontrar todas as doenças e todos os tecidos que existem no corpo humano, eu preciso facilitar, ajudar a minha vista a enxergar. Então, o que a gente faz? Quando eu quero ver um exame para ver parte de osso, por exemplo, se eu quiser ver o osso, eu escolho colocar numa janela óssea. O que é que isso significa? Significa que eu vou ver tons de cinza apenas de densidades de doença que são doenças ósseas. Então, assim, eu estou focando aqui literalmente nas densidades diferentes possíveis no osso, tá? Por isso que não me importa muito partes moles. Eu não vejo aqui parênquima, eu não quero ver o parênquima aqui, não importa. Eu tenho que colocar no janela óssea para ver, por exemplo, que aqui é a cortical, e essa cor aqui do meio é a medular, né? Eu preciso ter diferentes tons de cinza dentro do osso. Para, por exemplo, dizer, por exemplo, se a pessoa tem uma lesão osteoblástica, uma lesão que é mais branquinha aqui na parte da medular, eu vou conseguir caracterizar. Ou se ela tem uma lesão osteolítica perto da camada cortical, eu vou conseguir caracterizar. Se eu estiver avaliando parte óssea, eu tenho que colocar nessa janela. Essa outra janela aqui, essa janela que a gente está vendo aqui, ó, é a janela do parênquima. Essa janela é boa para eu ver se tem doenças no parênquima, na região córtico, subcortical e nos ventrículos, né? Essa janela não serve para eu dizer se tem fratura, por exemplo. Se tem alguma lesão osteolítica, se tem metástase, eu não vou ver nessa janela, porque percebam que o osso fica todo branco. Osso é uma coisa que tem muita alta densidade, então em janelas diferentes das ósseas, fica muito branco. Então, essa janela é muito ruim para avaliar osso. Para avaliar osso, eu tenho que colocar na janela do osso. Para avaliar parênquima, eu tenho que colocar na janela do parênquima. Essa outra janela, que parece muito a óssea, é a janela de partes moles. Essa janela, se você observar, né, com mais cuidado, você consegue identificar a muscular, né, o tecido celular subcutâneo e a pele, percebam? Que a gente consegue ver essas 3 camadas. Então, essa janela é uma janela boa, por exemplo, para ver se o paciente fez um hematoma subgaleal, se ele fez um galo aqui em cima. Então, eu tenho que olhar na janela de partes moles. Então,
Essa é a janela de partes moles, essa é a janela de parênquima, essa é a janela óssea, e existe ainda uma janela estranha, né? Que é essa janela que tudo fica muito branco. Essa janela a gente chama janela de ar ou janela de pulmão, tá? Quando eu quero avaliar uma doença no pulmão, por exemplo, eu pego a janela de ar ou a janela do pulmão, tá? Nessa janela, eu vou conseguir avaliar pequenas alterações aqui no pulmão que nessa outra janela eu já não veria. Percebam? Vocês estão notando a diferença aqui? Eu vejo que tem uma pneumonia aqui, tudo bem, tem uma pneumonia aqui, tem uma pneumonia aqui. Mas aqui em cima também tem alteração. E às vezes a pneumonia é apenas essa alteração sutil aqui. Se eu estiver vendo na janela errada, vai passar batido, entendeu? Então, por isso que tomografia não tem como a gente avaliar no papel. A gente tem que avaliar num programa de laudos, num programa que a gente chama de RIS, ou PACS, né? Que seria o PACS. O PACS é um programa onde você tem uma lista de exames e você é capaz de identificar o nome do paciente, por exemplo, você tem vários pacientes e você seleciona o seu paciente. Vai ter isso no HGF, né? Isso aqui é um programa gratuito, né? E aí percebam que aqui, ó, eu tô olhando a janela de parênquima, tá? Essa janela do parênquima. Mas eu posso mudar o tom de cinza, ó. Essa janela agora eu transformei em janela óssea. Vocês perceberam alguma coisa diferente nesses ossos aqui, ó? Nesse osso? Estão vendo que tem umas áreas mais líticas aqui? Aqui também, aqui também. Então, esse paciente, ele tem metástase, tá? Esse paciente é um paciente que tem metástase. Se eu tivesse laudado o exame só na janela de parênquima, imagine que você está mandando para o seu amigo, né? Fulano, acabei de atender o paciente X. Dá uma olhada aí para mim, ver se está normal. Aí o seu amigo diz assim, cara, acho que está tudo bem, tem nada aqui não. Só que, simplesmente, se o paciente tivesse sido janelado direito, aí você ia ver um monte de metástase óssea, entendeu? Então, é nesse sentido que a gente não pode laudar pelo papel, porque você tem que ser capaz de janelar, né? Outra coisa, pessoal, existem algumas janelas já pré-determinadas, ó, essa janela é a janela do ar, né? Essa janela eu vou ver tudo que é ar preto, tá vendo? Então, eu estou vendo muito bem aqui os seus da face, né? Aqui mesmo sendo um antomo de crânio, a gente consegue ver um pouco dos seus da face. E também dessa região das mastoides, ó. Tá certo? Então, só para vocês saberem que às vezes o paciente está com suspeita tá com dor de cabeça, e aí às vezes você pede uma tomografia de crânio, mas você encontra a doença dele na face, tá? Porque ele tá, na verdade, com dor no facial, né? Então, assim, a anamnese é fundamental, saber onde que seria a dor, né, da cefaleia, se é uma dor facial. Em vez de você pedir uma tomografia de crânio, talvez fosse melhor pedir um dos seus da face. Mas às vezes a gente consegue incluir bastante parte de seus da face numa tomografia de crânio, tá? Beleza, galera? Então, assim, só mostrando para vocês como que as fraturas ficam, né? Olha só, fica muito fácil de eu ver uma fratura, né, quando eu estou avaliando uma tomografia. Né? Deixa eu só voltar para cá, que às vezes alguém pede para entrar e eu não vejo. Então, você consegue ver muito bem a fratura. Ó. Essa fratura aqui fez um afundamento, né, da calota. Essas fraturas são muito perigosas, né? Isso aqui pode ter, com certeza, lesionou bastante parênquima. Só que eu não tô vendo, porque essa janela é uma janela óssea, tá certo? Se eu tivesse mostrando a janela de parênquima, eu ia ver sangue aqui, com certeza, porque esses fragmentos vão ter lesionado giros, tanto região cortical como subcortical. Tá bom? Outra coisa que é possível fazer na tomografia, pessoal, que às vezes a gente não tem noção. A tomografia, ela não só reconstrói a parte óssea, que é essa, mas ela reconstrói a face. Eu consigo acrescentar volumes na face. Por exemplo, se o paciente tem uma musculatura assimétrica, se ele tem uma cicatriz, eu consigo ver isso, tá certo? E isso não é só curiosidade. Existem algumas doenças dentro da neurologia que o paciente, por exemplo, esse caso específico, ele tem uma hemiatrofia facial à esquerda. Tá vendo? A face esquerda dele é menor do que a direita.
Muitas vezes isso é genético, isso é uma coisa não genética, mas uma coisa que não está errada. Todos nós somos assimétricos. Mas às vezes, quando é uma coisa gritante, né, isso aqui é gritante, ele tem uma atrofia da musculatura de Bichat aqui, tá? E isso também pode se refletir dentro do crânio, né? Existem doenças que fazem isso. Isso é uma síndrome de Perry-Romberg, por exemplo. É uma doença genética, tá? E para a gente comprovar, nossa, será que o crânio está atrofiado? Será que tem também na face? Tem. Se tem, fala mais a favor ainda dessas síndromes genéticas, entendeu? A gente consegue fazer isso. E aí, só mostrar para vocês também, já que, quando é que eu vou pedir tomografia de crânio? Situações de emergência, tá? Então, o que é mais emergente? A maior emergência do trauma de todas é esse negócio aqui. Por isso que eu tenho que mostrar para vocês. Alguém sabe o nome desse hematoma? Alguém? É Então, hematoma pessoal, subdural? esse daqui é o irmão do subdural. Esse é o epidural, tá? Ah, O subdural é esse daqui, ó. Muito obrigada, Mariana, pela participação. Então, esse é o epidural. O epidural, ele faz a lente biconvexa. Vocês estão percebendo que é tipo uma lente biconvexa? O subdural, ele parece uma banana ou uma lua minguante, lua cheia, crescente, aliás, crescente ou minguante, né? Bem fininha, tá? Qual é a diferença desse hematoma epidural para o hematoma subdural? A grande diferença, pessoal, é a origem dele. Esse hematoma epidural, ele é causado por uma ruptura de uma artéria, geralmente a artéria meningea média, tá? Então, essa artéria meningea média, por ser uma artéria, pessoal, a artéria pulsa. Ela pulsa, 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 pulsa. Ela empurra o parênquima para cá, tá? E ela assume esse aspecto de lente biconvexa. Já o hematoma subdural, a causa dele é uma ruptura venosa, muitas vezes. Geralmente é uma veia. E a veia baba. A veia não pulsa, ela escorre. Então o sangue ele escorre, entendeu? Ele não empurra, ele não é capaz de fazer esse formato. Ele simplesmente ocupa o espaço que por acaso teria, tá certo? Então, assim, geralmente, qual é o pior? O pior é esse, é o epidural, tá? E outra coisa, não sei se vocês lembram, tem uma coisa muito típica dessa história que diferencia a história do epidural para o subdural. Alguém lembra? É o intervalo lúcido? Excelente, Mariana. Intervalo lúcido, tá? Quem tem hematoma epidural, pessoal, geralmente ele desmaia depois da pancada, acorda. Aí até conversa com alguém, aí o paciente fala, não, eu tô bem, vou para casa. Aí o cara, tá, vai para casa, nós vamos para casa. E aí o cara morre quando tá chegando em casa. Tá? Então, assim, existe esse intervalo lúcido. Ele acha que tá ótimo, de uma hora para outra ele afunda de novo, rebaixa e morre. O subdural, não. Ele geralmente, ele pode, se ele desmaiar, ele acorda e acorda mesmo, tá? Mas geralmente ele não desmaia, esse aqui não desmaia, tá? Esse aqui é o que geralmente desmaia com a pancada, tá bom? E aí, assim, existe um critério que é fundamental para a gente indicar ou não cirurgia. Então, assim, quando é que eu tenho que me estressar, né? Quando o paciente está com hematoma? Então, o ideal é que você divida a calota craniana no meio, ó. Esquece o parênquima, olha para a calota craniana. Vou passar uma linha dividindo a calota craniana no meio. Então, você passa essa linha, tá certo? A gente pode usar a crista óssea, né, que tem essa crista aqui frontal, ó, como um ponto, tá, para a gente usar de anteparo, tá certo? E aí eu vou procurar os ventrículos. Procuro os ventrículos laterais. Entre os ventrículos, percebam que existe um septo aqui, é o septo pelúcido, tá? O septo pelúcido, ele diferencia o que é lado direito, que é esse lado, do lado esquerdo, que é esse lado. Então, eu passo uma linha imaginária do septo pelúcido até essa linha que eu desenhei, dividindo o hemisfério no meio, e essa distância aqui, se tiver maior do que 5 milímetros, significa desvio das estruturas da linha média significativo, tá?
E aí esse paciente vai ter indicação, sim, de fazer cirurgia, tá? Então, geralmente, os hematomas epidurais, eles cursam com essa indicação. Porque como é uma artéria, né, e a artéria pulsa, dependendo da artéria, geralmente se for a meninge média, ela tem um fluxo muito grande, a gente pode evoluir rapidamente com o desvio das estruturas da linha média. E isso pode matar o paciente. Aí eu vou perguntar para vocês uma pergunta bem direta. Por que é que vocês acham que o desvio de linha média vai sinalizar que o paciente pode morrer? Alguém tem ideia do que está acontecendo na cabeça dessa pessoa quando existe o desvio da linha média? Acho que pode estar havendo a herniação. Excelente, Mariana, exatamente. Quando a pessoa está tendo desvio das estruturas da linha média, o que está acontecendo? Uma hipertensão intracraniana. Isso aqui não era para estar aqui, isso era para estar dentro de uma artéria que circula e vai para o coração, e circula, e circula. Não é para estar ocupando esse espaço. Então, isso aqui é uma hipertensão intracraniana. Quando você tem hipertensão intracraniana, pessoal, uma coisa que acontece, né, quando a pessoa está desviando as estruturas da linha média, essa região aqui, lá de baixo do crânio, né, que é o cerebelo, isso aqui chama tonsila cerebelar. Essas tonsilas cerebelares, elas começam a se insinuar para baixo, tá? E elas acabam comprimindo o bulbo, onde tem o tronco da respiração, tá? Então, assim, uma coisa que é fundamental para vocês lembrarem, quando vocês estão suspeitando de alguma hipertensão intracraniana e tal, colocar o exame no plano sagital, que é esse plano aqui, plano sagital, né? Então, vocês vão olhar para essa área aqui, que é a área da tonsila cerebelar, tá? Então, essa pontinha de cá, isso aqui é tonsila, e vou ver se essas tonsilas estão se insinuando abaixo do forame magno. O forame magno, ele tá passando por aqui, pessoal, ó, daqui para cá, tá? Isso aqui, daqui para cá é o forame magno. Então, se essa tonsila estivesse se insinuando abaixo daqui, isso é um sinal que o paciente pode estar herniando e isso pode morrer a qualquer momento, tá? Porque vai haver compressão do bulbo, né? E o centro respiratório está no bulbo e o paciente morre devido a essa compressão, tá certo? Beleza, galera? Certo. Beleza. Show. Então, aí, assim, lembrar daqui das contusões, né? Então, essa daqui é epidural, essa subdural. Qual é a diferença entre esse hematoma subdural e esse hematoma subdural? Tempo. Tempo, tá? Esse aqui é um hematoma agudo, ele acabou de acontecer, por isso que ele é branco. Esse daqui, ele já tá virando crônico, tá? Então, a hemoglobina, quando ela sai de dentro do vaso, ela se torna branca na tomografia. Por isso que é tão bom eu estudar trauma na tomografia, porque eu vejo muito bem cálcio e vejo muito bem sangue. O sangue fica branco de cara. Então, assim, a única coisa que é branca na tomografia é o osso. Então, é muito fácil identificar sangue na tomografia, né? Então, assim que o sangue sai de dentro do vaso, ele fica branco, tá certo? Por conta da metabolização da hemoglobina, ela se transforma em oxihemoglobina. E essa oxihemoglobina, com o passar do tempo, vai se transformar em metahemoglobina, antes desoxihemoglobina, até que, por fim, ela vira o depósito final, né? Não tem mais o que aqui vai degradar tudo, vai ficar líquor, tá? Então, é essa a transição, tá certo? Lembrando que nos traumas, né, muito comumente você tem esses hematomas intraparenquimatosos, tá? Que muitas vezes ficam na região próxima da pancada, ou nessa região frontal, ou na temporal. Então, são os locais preferidos de contusão traumática, né? Que a gente chama, pode chamar também contusão, tá, pessoal? Ou a gente chama de contusão, ou chama de hemorragia intracraniana, tá? Pode ser uma coisa ou outra. Contusão fica mais quando foi devido a um trauma.
Então, quando foi um trauma que causou aquilo, a gente diz, ele teve uma contusão na região frontal. Quando você fala isso, provavelmente você tá achando que pode ter sangue dentro do parênquima, tá certo? E outro achado muito comum é a hemorragia subaracnoide. O que é hemorragia subaracnoide? É quando você tem sangue no líquor, tá? No líquor. Observem que esse exame aqui, ó, onde que tem sangue? No líquor, tá? Então, líquor que está preenchido por material hemático, tá certo? Então, isso aqui é hemorragia subaracnoide. Tem aqui e tem também aqui, ó, nessa região de cisterna, tá? Desafio para vocês. Esses dois tipos de hemorragia subaracnoide, vocês acham que foram causados pela mesma etiologia ou vocês acham que pode ter sido etiologias diferentes? O que é que vocês acham? Seguinte, galera. Esse daqui é relacionado a trauma, tá? Então, o trauma, geralmente você vai ter esse sangue, né? Perto da região onde aconteceu o trauma. Aqui, por outro lado, isso aqui provavelmente é relacionado à ruptura de aneurisma. Então, tem algum vaso aqui que tem uma saculação, né, um aneurisma, e houve, por alguma fragilidade, hipertensão, a pessoa fez um pique hipertensivo, já tinha aquela saculação no vaso, e aí rompeu a saculação, o aneurisma rompeu, e você fica com esse sangue nessa região das cisternas, que é a região do polígono de Willis, né? Não sei se vocês lembram do polígono de Willis, é justamente nessa região, tá certo? Então você veria sangue aqui, tá bom? E aí, só para a gente encerrar o assunto da tomografia, né? É sempre bom vocês colocarem o pé no freio na hora de pedir uma tomografia, porque a tomografia ela não é inócua, tá? Nenhum exame, nenhuma tomografia é inócua, tá bom? Quando tem indicação de pedir, a gente tem que pedir. Se você teve um trauma, o paciente perdeu a consciência, se ele está vomitando, se ele está nauseado, se está rebaixando o nível de consciência, se ele está bêbado, alcoólatra, tá? Porque a gente não tem noção da clínica dele, porque o cara está bêbado, então acaba que se ele bateu a cabeça também tem indicação de fazer tomografia, tá? Mas assim, se o paciente estiver muito bem, né? Por que você vai pedir uma tomografia? Quando a gente está lidando com criança, pessoal, isso é mais importante ainda, né? Porque existem vários trabalhos mostrando que a exposição, né, de tomografias, ela aumenta o risco de vários tumores, principalmente leucemia e tumor de crânio, tá? Mas existem vários trabalhos mostrando que essa associação é real. E assim, especificamente existe um deles, que é até meio aterrorizante, né? Ele avaliou 11 milhões de australianos e avaliou o risco que 680 mil pessoas expostas à tomografia tiveram de desenvolver câncer, né? No final das contas, pessoal, a cada 10 pessoas que tiveram câncer, uma foi causada devido à radiação, tá? Então, assim, se você pegar todo mundo que teve câncer, de 0 a 20 anos, que o trabalho ficou centrado nessa faixa etária, de 10 pessoas que fizeram tomografia, né, que tiveram câncer, uma foi causada especificamente por conta da tomografia, tá? E qual seria a dose? A dose para você ter esse risco maior? A dose seria 4,5 grays. 4,5 grays, uma tomografia de crânio dose baixa tem mais ou menos 2,5, tá? Um abdômen tem mais ou menos 3,5. Então, assim, imagine que a pessoa, ao longo da vida dela, fez um abdômen e um crânio. Ela já tem um risco maior de desenvolver câncer, tá? Não só linfoma, leucemia, mas qualquer tipo de câncer, tá certo? Então, assim, nossa, professor, não vou pedir nunca mais tomografia para ninguém. Não é isso. Se o paciente tiver um hematoma epidural e você não pedir para ele a tomografia, ele morre. Esse, 100% ele morre, tá? Se você estiver acompanhando um paciente com subdural, ele morre também, se você não pedir, porque isso aqui também pode herniar, tá certo?
Então, assim, se existe a necessidade de pedir o exame, você vai pedir. O que eu peço é que vocês peçam com cuidado, porque vocês vão ver, vocês vão se formar e vocês vão ver, as pessoas perdem o medo de pedir tomografia. A galera não liga muito, não, mas a radiação tá aí, tá certo? E é cumulativa, tá bom? Então, assim, é, por exemplo, se você está diante de uma criança que caiu, né, bateu a cabeça no chão, é muito comum isso, pessoal. Muitas vezes não dá nada, de vez em quando a gente vê fratura e vê subdural e vê epidural também, tá? Em criança bebê, tá bom? Então não é porque é criança que não vai ter nada, né? Às vezes tem mesmo e pode morrer, tá? Mas assim, imagine que a criança bateu a cabeça no chão, mas ela está ótima. Ela bateu a cabeça há 2 horas atrás, foi ao hospital, tá ótima, não teve perda de consciência, tá alegre, não mudou comportamento, não teve vômito, náusea, tá ótima, né? E aí o pai fica aflito, eu vim aqui para trazer para ver se dá pra fazer tomografia e tal, e até te pressiona. Doutor, você não vai pedir tomografia para o meu filho? Aí o que que você pode falar? Olha, a tomografia é um método que é radiação, que tem radiação e que a radiação a longo prazo pode ser deletéria. A gente não sabe quantas vezes o seu filho vai precisar fazer esse método ao longo da vida. Como sugestão, a gente pode observar seu filho. Vamos observar que ele 6 horas no hospital. Se ele já chegou com 2 horas do trauma, a gente observa ele mais 4 horas. Se tiver tudo bem, ele não rebaixar, não ter, deixa ele aí, a gente dá alta para ele. Mas, por outro lado, se tiver alguma alteração, a gente põe ele na máquina e faz o exame. Entendeu? Então, assim, explicar a situação para a família é fundamental, pessoal. Né? Assim, é uma coisa que você acaba evitando fazer muitas tomografias, né, desnecessárias, principalmente em criança. Esse risco, pessoal, ele é maior em criança, tá? Quanto mais jovem a pessoa, maior o risco, tá? Então, por isso, quando eu falo bebê, cara, bebê, vamos acompanhar, será que dá para acompanhar? Claro, se for uma queda horrorosa, né, tá, tem um sinal claro de fratura no crânio, pelo amor de Deus, só tem que fazer, senão o paciente vai morrer, tá? Então, assim, não adianta, né? Agora, quando a pessoa já está muito idosa, esse risco ele é quase nulo, tá? Então, assim, é um senhorzinho já 70 anos, 80 anos, cara, sem estresse, vamos fazer tomografia, tá? Então, o risco de acontecer alguma mutação numa pessoa mais velha é muito menor, tá bom? O estresse é maior quando a gente está lidando com bebê mesmo, tá? E crianças bem pequenas, tá bom? Apesar de que o risco foi visto até os 20 anos, tá certo? Ok, galera, era isso. Vocês ficaram com alguma dúvida? Professora, aí Pensar. geralmente tem os sinais de alarme da própria trauma ou do quadro do paciente que aí ajuda na indicação, né, da tomografia. Exatamente. Então, assim, sinais bem claros que você tem indicação de pedir tomografia, não importa a idade, né? Se você vê que tem sinais de fratura, porque às vezes é uma coisa que você consegue olhar, cara, pelo amor de Deus, né? Tem um buraco na cabeça da pessoa. Tipo, imagine você que você está avaliando esse cidadão aqui, né? Deve ter tido um hematoma importante. Outra coisa, às vezes você até palpa com cuidado, né, para não machucar. Você palpa com cuidado o local e, cara, tem uma instabilidade aqui óssea, tem que fazer. Não tem por onde, tá? Se você acha que teve fratura óssea, tem que fazer, porque aqui com certeza fez algum hematoma intraparenquimatoso, subdural ou epidural, aqui dentro com certeza tem, tá? Então, instabilidade de fraturas. Outra coisa, redução do nível de consciência. A pessoa rebaixou o nível de consciência, ou ela desmaiou no momento do trauma, tá certo? Mesmo que ela tenha retornado os sentidos depois, é outro critério. Outro critério, se a pessoa está alcoolizada, tá? Ou se ela é incapaz de se manter acordada nas próximas horas. Alguns bebês, pessoal, o bebê vai entrar nessa situação também. Então, vamos dizer que o menino bateu a cabeça 11 da noite. E ele tá ficando com sono. Ele tava ótimo, mas ele tá ficando com sono. E aí ele tá choroso e tal. Na manhã eu acho que é porque ele tá com sono. Será que é porque ele tá com sono? Ou será que é porque tem um hematoma e tá irritado, porque tá com dor? Então, quando você não consegue manter a criança acordada, também é indicação de você fazer tomografia, tá?
Então, isso é uma indicação importante. Aí, vômitos a jato, ou náusea, irritabilidade, tá? Mudança de comportamento, tá bom? Então, isso tudo são critérios para você usar para fazer tomografia. Outra coisa, pessoal, paciente muito idoso, quando cai, é muito provável é fácil dele fraturar, entendeu? Então, acaba que quando o paciente já é mais idoso e caiu, você está vendo que tem um hematoma subgaleal na cabeça grande, né, aqui por fora, a gente acaba pedindo também e acaba se deparando muitas vezes com fratura, tá? Principalmente maiores de 65 anos, idosos, tá certo? Então, é um critério que você pode usar. O cara bateu a cabeça mais idoso, vai acabar ganhando uma tomografia para chamar de sua, tá? E aí é menos mal, porque provavelmente ele não vai desenvolver nada dessa tomografia, né? Não vai ter nenhum risco maior de câncer, tá? Beleza? Respondida a pergunta, Mari? Sim, professor, obrigada. O Thales acho que ia perguntar alguma coisa, né? Ou era a mesma coisa, não sei. Não, doutor, eu tava pensando aqui mesmo, se eu tinha alguma dúvida. E assim, outra coisa, só para vocês não dizerem que eu não falei para vocês, né? Porque isso é uma coisa tão básica. Galera, quando vocês estiverem vendo o AVC isquêmico, suspeita de AVC isquêmico, o ideal é vocês não verem na janela de parênquima. O ideal é fazer o quê? Existe uma janela própria para AVC, que é uma janela feia pra caramba, tipo isso, ó. Isso aqui eu consigo janelar com o mouse, então você vê muito preto e branco, tá? Então, a janela de AVC é essa janela bem feia, vocês vão se deparar com ela ao longo do período que vocês estão no HGF. Então, o que é que eu recomendo para vocês, tá? Diminuam a imagem, diminuam mesmo, tá? Como eu diminuí aqui, e coloquem nessa janela horrorosa, que ela praticamente não tem cinza, ela tem preto e branco. Porque assim que acontece o AVC, inicialmente a única coisa que existe é edema. E edema, a área que tem edema vai ficar um pouco mais preta do que a área que não tem. Porque olha que o líquor não é escuro na tomografia, então ele vai ficar mais escuro também. A área que tem edema vai ficar mais escura, tá? Então, assim, você diminui o tamanho do FOV, que é esse termo que a gente usa, assim, o tamanho da imagem fica menor, tá? E você põe nessa janela branca e preta. E você compara um lado com o outro. Compara córtex, né? E substância branca desse lado com córtex e substância branca desse lado, tá? Então, atenção que algumas vezes a pessoa já teve AVC isquêmico anterior, antigo. Então, se você sabe que o paciente já teve AVC isquêmico, você não vai contar aquele AVC isquêmico como um AVC novo, tá? Esse aqui, ó, esse paciente especificamente, ele já teve AVC aqui na núcleo capsular desse lado, já teve desse lado, fez um AVCzinho aqui desse lado, tá mais preto do que desse, mas isso é coisa antiga, tá? Né? Esse paciente é cheio de lesões sugestivas de infarto lacunal, ou eventualmente até envelhecimento das arteríolas, tá? Então, microangiopatia e gleose. Esse paciente é um paciente que já a cabeça dele não é tão boa, tá? Mas sempre que vocês forem avaliar, não avaliem nessa janela, a janela de parênquima, que seria essa. Porque vocês vão perder lesões muito incipientes. A gente só consegue ver lesões muito incipientes quando a gente faz essa janela feia pra caramba, branca e preta, tá? Que aí a área que tem mais edema vai ficar mais escura, né? Como o líquor, que é mais escuro. Tá? Então, você, inicialmente, com AVC agudo, você vai ter perda da diferenciação córtico-subcortical, né? Então, você está vendo que o córtex fica mais branco aqui nessa janela, e a substância branca fica mais escura, ó, tá? E aí, quando a pessoa tem um AVC, geralmente fica tudo escuro, tudo fica escuro, o córtex e a substância branca, tá certo? Então, é uma coisa que você pode usar para te ajudar, né, a dizer, essa área aqui teve AVC isquêmico recente, né? Então, seria mais ou menos isso, tá? A perda da diferenciação córtico-subcortical e a hipodensidade, tá certo? Ok? Tá certo. Ok, galerinha. Vocês ficaram com alguma dúvida, alguma coisa a mais? Qualquer coisa a gente pode até marcar outra aula de Tenho uma ressonância. dúvida.
Diga, Renan. Paciente que sofre TCE, ele precisa ser mantido em alerta e tal. Tem paciente que fica meio sonolento, eu sempre tive dúvida em relação a isso. Exatamente. Se o paciente estiver sonolento, pode ser sinal de rebaixamento do nível de consciência. Então, às vezes, a pessoa acaba sendo entubada, né? Então, o ideal é que o paciente esteja alerta e que você mantenha ele alerta. Por exemplo, o paciente bateu a cabeça. Vamos dar um Dormonide para ele? Tu é doida, é? Tipo assim, claro que não posso sedar esse paciente, né? Eu tenho que deixar ele o mais alerta possível, porque é o principal parâmetro clínico que eu vou ter. Então, se eu der um sedativo para ele, ou se vamos dar um calmante para ele, tipo, cara, pelo amor de Deus, não dá, né? Então, assim, tem que deixar ele bem alerta mesmo, porque o fato dele estar alerta, né, faz com que aquela escala de coma de Glasgow fique alta. Né? Não sei se vocês já ouviram falar da escala de coma de Glasgow, certamente sim, vocês devem ter visto isso na faculdade, né? Ela tem uma parte que é justamente para você ver se a pessoa está alerta ou não, né? Se está rebaixando o nível de consciência ou não. Né? Se ela responde a estímulos, se ela está conversando adequadamente, né? Então, um outro critério que você tem, né, lembrando desse critério, um outro critério que você tem para solicitar tomografia de crânio, se o paciente sofreu um TCE, se ele sofreu um TCE, né, não foi nem TCE, foi um trauma de barriga, né, mas assim, se foi TCE, se a escala de coma de Glasgow não estiver em 15, que é o normal, ele vai ter indicação de tomografia de crânio, se ele tiver sofrido um TCE, tá certo? Porque às vezes ele está com hemorragia abdominal, oculta, né? Teve o fígado dele, ele teve uma laceração no fígado, e aí ele vai rebaixar o nível de consciência, e não tem nada a ver com o crânio, né? Então eu preciso saber se ele teve TCE. Se ele tiver tido TCE, se ele tiver com escala de coma de Glasgow menor do que 15, isso tem que estar normal. Se não tiver normal, vai ganhar uma tomografia para chamar de sua, tá certo? É um outro critério que a gente usa, tá certo? Para solicitar tomografia de crânio no contexto de trauma, né? De TCE, tá bom? Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Os hematomas subgaleais, a gente precisa tomar alguma conduta? Se ele for um hematoma subgaleal muito grande, a gente fica com medo do paciente ter tido uma fratura de crânio também, né? Tipo, se você olha e tem uma área aqui, né? Aqui, vamos dizer que aqui tá enorme, um galo enorme com sangue, né? Você fica com medo dele ter eventualmente tido uma fratura, né? E aí, por isso, você acaba pedindo tomografia. Mas só o hematoma subgaleal não temos nada a fazer, só a sutura mesmo, né? Se não tiver nada, cara, só a sutura, bola pra frente, tá? Graças a Deus, ficou aqui só nos planos superficiais, tá bom? Sem estresse. Beleza? Deixa eu ver se esse caso aqui tinha alguma coisa. Não. Ok. Ok, galera, acho que era isso. Mais alguma dúvida? Não, obrigada, doutora. Não, tá ótimo, doutora. Obrigado. Muito boa a aula. Obrigado, doutora. Ô, pessoal, obrigada a vocês, viu? E qualquer coisa, estamos às ordens. Um grande beijo aí para todos. Eu vou parar aqui a apresentação, viu? Obrigada por terem entrado também tão tarde, né, coitados? Tava de plantão, não conseguia fazer mais cedo. Pois um beijo bem grande. Tudo de bom para vocês, viu? Tchau, boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau.